Bom dia a todos e bem-vindos hoje à defesa final de tese do candidato Leonardo de Souza Vieira, com o título Analysis of Satellite Image Time Series to Assess the Longevity, Scalability and Agility of Models to Amazon Forest Classification. Os membros da banca sou eu, Rafael Santos, os orientadores Gilberto Queiroz e Elcio Shigemori. Como membro interno da banca, nós temos o Dr. Thales Corting e membros externos temos o Michel Stark Dantas Chaves, desculpe, e a doutora Isabela Neves Drummond. Michel, você tem, de acordo com o combinado, cerca de 45 minutos para apresentar o seu trabalho. Se passar um pouco, a gente deixa. Se passar muito, a gente começa a fazer gestos, certo? Pode começar Certo. para que quiser. Bom dia a todos. Eu vim apresentar aqui a minha tese de doutorado, chamada Analysis of Satellite Image Time Series to Assess the Longevity, Scalability and Agility of Models to Amazon Forest Classification. Os meus orientadores são o Dr. Gilberto Ribeiro de Queiroz e o Dr. Elcio Neto Shigemori. E eu vou começar a apresentação. Vamos lá. Bom, o primeiro tópico que eu quero abordar aqui durante a apresentação é o nosso objeto de estudo, né? Nosso objeto de estudo é a floresta amazônica, focado principalmente na a floresta amazônica dentro do território brasileiro. A floresta amazônica, ela abrange um ecossistema rico, né? Seja ele de fauna, flora, muitos deles ainda não explorados, e ela tem uma grande importância ecológica. E também tem aspectos relevantes, principalmente no clima do território nacional, né? Ela tem um papel importante, né, no processo atmosférico do sequestro de carbono, né? Então ela tem uma relevância climática, não só nacional, mas também a gente tem aspectos aí que a gente ainda há estudos, né, verificando o impacto da perda da floresta, né, no âmbito mais global. Bom, a floresta amazônica, ela sofre com ações legais de desmatamento, de desflorestamento, né? Então, existem políticas públicas, né, para evitar essas ações legais, né? Um dos mecanismos principais são sistemas de monitoramento, né? Os sistemas de monitoramento, eles tentam mapear as regiões, observar, extrair informações para não só evitar essas ações ilegais, né, mas também emitir informações a respeito da infraestrutura da floresta. O INPE, no final da década de 80, desenvolveu um programa que chama PRODES. Esse programa ele tem como objetivo emitir taxas de desmatamento anuais por corte raso, né? Então, com a implementação desse programa, houveram uma diminuição, né, dessas ações legais, né? Então, através desse programa, foi possível monitorar a região de uma maneira que auxiliasse as ações públicas, né, de evitar essas ações ilegais. Mesmo com o sucesso do PRODES, ainda há um grande interesse na região, né, da riqueza de recursos naturais. Então, o processo de desmatamento ainda ocorre com frequência na região, né? E, e esse é um dos objetos de estudo também do nosso trabalho, né? Tentar observar a Amazônia de uma forma a, aonde a gente tenta extrair informações relevantes, né, para ações públicas, e esses sistemas, né, normalmente eles se baseiam através de imagens de satélite, e dentro do programa do INPE, um dos pré-requisitos principais é a assertividade na hora do mapeamento, né? Então, o PRODES tem um foco principal tem um compromisso muito forte com a acurácia das classificações, né? Porque essas informações também são utilizadas pelo governo para questões de acordo entre outros países, de investimento. Então, o PRODES ele tem que possuir um alto grau de assertividade no mapeamento. Ah, Aqui estão alguns exemplos, né? Eu citei o PRODES porque foi um dos pioneiros aí nesse processo de monitoramento, mas existem outros sistemas que fazem esse tipo de observação da Amazônia brasileira. Esses programas são baseados em imagens de satélite,
dado principalmente a extensão da região, né? Então, um mapeamento como esse só é possível através de imagens de satélite. Aqui a gente tem alguns exemplos de sistemas, e quando eu falo sistemas, não são programas, né, que desenvolvem sistemas, como o PRODES, o TerraClass, o DT, o Brasil Data Cube, o Map Biomas, e esses, dada a- o compromisso, né, com a assertividade, né, quando esses programas se iniciaram, né, principalmente no caso do PRODES, ainda não havia um desenvolvimento muito forte da área de machine learning, como a gente tem nos dias atuais, né. Então, o processo do sistema de funcionamento do PRODES é baseado em análise de imagens por especialistas, né. Então, com o advento dessas tecnologias, melhoria dessas tecnologias, há necessidade de aprimorar as técnicas e automatizar alguns processos. No caso desses exemplos aqui de programas e sistemas, o Map Biomas é um que é um programa que ele tem um dos objetivos de usar métodos de machine learning para essas classificações. Mas ainda não foi atingida a acurácia necessária dada a necessidade que esses programas têm de produzir informações com alto índice de acurácia. Bom, nos últimos anos houve mudanças nas políticas públicas de distribuição e acesso a imagens de satélite, né? Iniciado pelo INPE lá nos anos 90 e vem aprimorando agora na década dos anos 2000, diferentes instituições vêm disponibilizando imagens de satélite de maneira gratuita, como é o caso da ESA, o caso da NASA com o Inset, o caso da ESA com o Sentinel. E essa disponibilização de dados, ao mesmo tempo que facilita o desenvolvimento de estudos na área, também vai produzindo a necessidade de você conseguir desenvolver novas tecnologias para acesso a essa informação, porque esses dados são dados eles têm são dados massivos, né? São dados complexos que a gente chama de Big Data. Então, para você acessar esses dados no seu desktop, como usuário, precisando fazer operações com essas imagens para você conseguir extrair informação, não é algo tão trivial de se fazer, né? E exige de poder computacional para isso ser feito. Então, com essas necessidades, né, surgiram iniciativas para o desenvolvimento de acesso a esse tipo de informação de uma maneira mais fácil para pessoas comuns, né? Não só para instituições, mas também para facilitar o acesso a usuários mais comuns também e facilitar a pesquisa, né? Porque nem todo mundo tem acesso a esses dados em servidores robustos para poder fazer as suas análises, né? Então, com isso surgiu iniciativas, né, para a criação de cubos de dados. Esses cubos de dados, eles são matrizes multidimensionais, aonde a unidade da imagem, né, que é o pixel, ela corresponde a uma coordenada geográfica durante todo o eixo temporal, né? Então, a mesma é como se a gente olhasse para a mesma coordenada durante todo o período do cubo. Os cubos, normalmente, eles são divididos em intervalos regulares, né? Existem cubos irregulares, mas o mais comum é a gente trabalhar com cubos regulares, então o intervalo temporal desses cubos tem um período fixo, né? Sejam ele 10 dias, 16 dias, e normalmente está atrelado com o período, né, de revisita dos satélites que fornecem as imagens para o cubo. Bom, qual que é a motivação do nosso trabalho? O desenvolvimento, né, o desenvolvimento e surgimento desses cubos de dados tem facilitado o uso e desenvolvimento de análise e classificações de séries temporais, né? Qual que é a diferença de fazer uma classificação com uma imagem
para uma série temporal, né? A série temporal, ela tem a componente temporal, então você consegue analisar uma dada coordenada, uma dada área, temporalmente, né? Então, são informações relevantes, onde a gente consegue trazer outro tipo de informação, né? Diferente daquela classificação pontual numa imagem específica, a gente consegue extrair informações ao longo do tempo, né? Então, a motivação do nosso trabalho aqui é automatizar processos na classificação de imagens, né? Através de métodos de machine learning, utilizando séries temporais. Bom, o nosso trabalho está inserido dentro de um projeto do INPE chamado Brasil Data Cube, cujo principal objetivo dele é desenvolver essa infraestrutura de cubos de dados, né? Não é só quando a gente fala de cubos de dados, não é só uma estrutura de dados, né? Ela tem toda uma infraestrutura também. Esse cubo necessita de uma infraestrutura de servidores, uma infraestrutura complexa para você conseguir acessar esses dados de uma maneira mais acessível, né? Mais prática. Com isso, o desenvolvimento para aprimorar o desenvolvimento das pesquisas, né? O Brasil Data Cube, ele também não está focado somente no desenvolvimento dessa infraestrutura. Existem trabalhos focados em produzir mapas de uso e cobertura da Terra, existem trabalhos focados em Deep Learning. Dentro do Brasil Data Cube também tem trabalhos focados no desenvolvimento de tecnologias que auxiliem a análise de séries temporais. E o nosso trabalho está inserido dentro desse contexto, né? Durante a concepção do nosso trabalho, a gente observou que já existiam trabalhos focados em Deep Learning, existiam trabalhos focados em infraestrutura, então a gente decidiu se inserir dentro do Brasil Data Cube, focado numa área específica do projeto, que é o mapeamento de diferentes biomas dentro do Brasil, né? Então, o Brasil Data Cube, no seu início, era mais a concepção, né, do cubo, o desenvolvimento do cubo, mas durante o projeto foram surgindo as necessidades, né, relacionadas ao desenvolvimento de mapeamentos dos diversos biomas brasileiros. E, além disso, surgiu também um compromisso, né, entre os diferentes projetos do INPE de integração, né, do Brasil Data Cube para auxiliar outros projetos, como é o caso do PRODES, do DT. E dentro desse contexto, surgiram algumas dúvidas, principalmente relacionadas à produção de mapas de uso e cobertura da Terra através de métodos de machine learning em séries temporais. Surgiram dúvidas em relação a como aplicá-los dentro de um sistema onde a acurácia das informações ela é extremamente relevante. Então surgiram questões como esses modelos, eles conseguem classificar diferentes regiões, diferentes períodos de tempo, porque quando a gente fala de um sistema, ele tem que ser constante, ele tem que ser robusto ao longo do tempo, classificar com uma frequência regular, né, para geração regular de informações. Então, essas dúvidas geraram as hipóteses do nosso trabalho. A, a, a gente dividiu as hipóteses do nosso trabalho em três hipóteses diferentes, né? Aqui a gente tentou transpor, né, a ideia de conceitos de sistemas de sistemas computacionais, né? Então, quando a gente aqui nas hipóteses a gente trabalha com alguns conceitos, né? Que é o conceito da agilidade, da longevidade e da escalabilidade. Então, que está até no título do trabalho. Então, a gente transpôs esses conceitos de desenvolvimento de sistemas para o desenvolvimento de modelos, né? Então, só que tem algumas diferenças. Quando a gente está tratando aqui da agilidade do sistema, de um modelo, a gente está querendo verificar o tempo para a produção de um novo mapa, o tempo para a produção de informações. E esse tempo de produção de informações está diretamente atrelado com a produção de novas imagens. Então, dentro de machine learning, quando a gente opera com um modelo que usa, vamos fazer um exemplo aqui, 10 observações, né? Então, eu precisaria de 10 observações para produzir uma nova informação, né?
Então, o que a gente trabalhou aqui nesse conceito de agilidade foi, a gente pode diminuir o número de observações e mesmo assim manter a acurácia dentro desses modelos, né, visando uma aproximação, né, para o desenvolvimento de um sistema computacional. Outra hipótese que a gente trabalhou dentro da tese foi a questão da escalabilidade, né? Quando a gente está trabalhando o conceito de escalabilidade aqui dentro do nosso trabalho é basicamente o seguinte: quando você tem um modelo de machine learning, você usa amostras de uma dada região, né? Então ele produz um modelo. Esse modelo ele consegue classificar outras regiões, né? Então a gente trabalha com essa ideia de escalar, né? Então, dado um modelo de machine learning, a gente consegue escalar, classificar áreas diferentes, regiões diferentes, né? Então a gente trabalha com a hipótese de que sim, a gente consegue fazer isso com esses modelos. Esses modelos já estão robustos o suficiente para isso. E a terceira hipótese é focada na questão da longevidade desses modelos. Eu consigo gerar um modelo no período tal, qual ele consegue classificar, gerar, produzir informação de qualidade ao longo do tempo, né? Então, são essas três hipóteses que a gente trabalha aqui dentro do nosso projeto. Qual que é o objetivo disso, né? Quando a gente começou a trabalhar com machine learning, há uma desconfiança inerente à acurácia desses modelos, né? Porque a produção de informação automatizada, existem erros associados a qualquer sistema, existem erros associados, né? Mas durante o desenvolvimento do trabalho, a gente começou a fazer estudos, né, relacionados a diferentes métodos de machine learning, e vários deles obtinham resultados muito bons se comparados com mapas, com mapas gerados por observação de especialistas. Só que o que acontecia era que quando a gente tentava replicar esses modelos dentro de outras áreas e outros períodos de tempo, a resposta não era exatamente a mesma. Então, o que a gente quis foi, pô, vamos investigar o que está acontecendo, porque a gente sabe que esses algoritmos eles têm uma capacidade de reconhecimento de padrão, mas esse reconhecimento de padrão ele não está refletindo diretamente no que a gente deseja quando a gente fala de um sistema computacional. Então, a ideia de desenvolver esse trabalho é produzir um conhecimento, né, a respeito desses modelos para a gente tentar aproximar o uso de técnicas de machine learning, de técnicas automatizadas, junto a programas governamentais, principalmente focado em programas governamentais, que é o caso do trabalho que a gente está inserido. Então, a ideia é gerar a confiabilidade necessária para a gente continuar estudando esses processos para que um dia a gente consiga, quem sabe, automatizar boa parte desses processos. A nossa tese ela foi dividida em 2 artigos, né? Então, esse é um dos artigos que a gente produziu, chama Analysis of the Influence of Time Steps in a 104 Time Series Classification to Mapping Forest and Deforesting in Amazon and Brazilian Amazon. Esse trabalho ele foca muito mais com o conceito da agilidade, que é o conceito que a gente apresentou anteriormente com as hipóteses. Então, aqui, o que a gente optou por fazer? Quando a gente começou a estudar os diferentes modelos de machine learning, o Random Forest ele vinha tendo, né, uma relevância, né? Então ele estava assumindo um papel de estado da arte dentro desses modelos para classificação de uso e cobertura da Terra. Então, a gente optou principalmente por testar o Random Forest, né, iniciar esses estudos com o Random Forest, porque a gente observou que haviam outros algoritmos com alto grau de precisão, muito próximo, mas o Random Forest havia se destacando ali, né? Estava se destacando, pelo menos no período ali que a gente iniciou os estudos. Bom, qual que foi a ideia desse trabalho? A gente selecionou uma área de interesse. Na época que a gente iniciou o trabalho, a infraestrutura do UBDC ainda não era a infraestrutura que é hoje, né? Não tinha toda o conjunto de imagens que a gente tem hoje, as coleções que a gente tem hoje.
Então, quando a gente começou o trabalho, o, a região amazônica era uma área de interesse, né? Então, a gente tinha uma disponibilidade maior de imagens dentro da região. Então, já haviam outros trabalhos dentro do BDC focados nessa área. Então, a gente escolheu essa área, dada a importância dessa região. Essa região, né, em Rondônia, ela tem uma grande cobertura florestal e existem áreas de preservação dentro dela, que são cercadas por áreas de desmatamento, né? E que se transformam em pastagem, outros tipos de cobertura da terra. Ah, para a gente gerar um conjunto de amostras relevantes, a gente optou por utilizar os dados do PRODES. Os dados do PRODES, eles são respeitados mundialmente, dado o alto nível de assertividade desses dados, né? Então, a gente começou a estudar as características desses dados para a gente poder extrair informação disso para a produção de um modelo de machine learning. Na figura, a gente tem uma ideia de como que funciona o mapa do PRODES, e aqui uma questão importante de ressaltar é que o PRODES, ele tem um modelo de incremental de áreas de desmatamento. Uma vez que uma região ela é desmatada e foi detectado pelo PRODES como desmatamento, essa região não é visitada novamente, então não ocorre o mapeamento. Né? Essa metodologia foi desenvolvida lá no início do PRODES, né? Então, o que a gente tem? A gente tem dados de desmatamento do ano, né? A gente consegue recuperar os desmatamentos anteriores, né? No próximo trabalho eu recupero algumas coisas para fazer uma análise, mas aqui está as características do nosso dado. Uma coisa importante em relação ao dado é que a gente tem a questão da data que foi mapeado a- aquele desmatamento. Não necessariamente essa data reflete no momento que ocorreu o desmatamento. Então, esse desmatamento ele pode ter ocorrido semanas antes, meses antes, até um período maior, né? Então, esse view date é importante para a gente, para que vocês vão ver no próximo slide, o desenvolvimento da nossa metodologia, né? Para a gente desenvolver os modelos. Aqui está um overview, né, da nossa abordagem de amostragem. Quando que a gente começou os estudos, a gente verificou que detectar o momento de um desmatamento era muito difícil, né? Mesmo a gente tendo um view date dos dados, né, a ocorrência do desmatamento poderia ter acontecido meses antes, até alguns anos antes, porque a Amazônia ela tem uma alta incidência de chuva. Então, às vezes, uma região ela fica coberta durante um ano e meio. Então, às vezes, um desmatamento ocorreu há um ano e meio atrás e você teria que. E o PRODES só detecta depois desse um ano, porque o PRODES é baseado em imagens do espectro visível. Então, o que a gente tentou abordar aqui foi o seguinte: esse período de transição ele afeta diretamente o padrão das séries temporais. Porque imagine um processo onde você tem aqui está um exemplo do NDVI, né? Então, o NDVI é um índice de vegetação, que ele verifica a saúde vegetativa, né? Então, imagina um índice desse, que ele tem um alto índice e de repente acontece um desmatamento, esse índice irá cair. Só que você não sabe exatamente quando caiu, né? Então, vão ter. Se a gente fizer uma amostragem mais direta, a gente vai ter amostras de desmatamento aonde o desmatamento ocorreu perto da época de amostragem ou muito distante. Então, esse foi um dos problemas detectados. A partir daí que a gente começou a desenvolver essa abordagem, aonde a gente tenta encontrar um período onde a gente tem uma informação a respeito do uso de cobertura da Terra durante todo o nosso período de amostragem. Então, a gente usa as informações do view date para encontrar um período onde eu sei que essa amostra ela foi floresta durante todo o período, e eu sei que ela foi desmatada aqui, então ela tem um comportamento mais homogêneo, né? Apesar que a área desmatada ela pode se transformar em outro tipo de cobertura da Terra,
essa transição, essa mudança, ela não vai acontecer de uma maneira tão rápida, principalmente considerando a outra classe, que é a classe floresta. Para um desenvolvimento de uma área desmatada se tornar uma floresta, focando que o PRODES usa o desmatamento por corte raso, o desenvolvimento dessa região para uma floresta secundária demoraria um prazo maior, né? Então esse índice, baseado no índice, a gente ia verificar que não é tão, seria mais fácil de segmentar esses dois padrões. A nossa metodologia de amostragem, ela também, ela fez a gente utilizou a seguinte ideia, a gente usou o mapa PRODES de um ano, considerando o desmatamento, e um mapa PRODES do ano seguinte, usando as informações de floresta. Por quê? Porque eu sei que do momento que foi mapeado o desmatamento, ele vai ser desmatado até o próximo período, que seria o período de 2018. Já a floresta, se você amostra a floresta naquele período de 2018, baseado no funcionamento do prótese, eu sei que daquele período para trás vai ser floresta. Além disso, a gente fez algumas questões específicas, né, que foi no caso de aplicar um filtro. Esse filtro, a ideia dele é tentar minimizar erros de amostragem, né? Então, existem regiões de borda onde há uma transição entre floresta e desmatamento, então a gente queria evitar um pouco essas regiões, então a gente fez um, um, um modelo onde a gente só seleciona amostras aonde os seus vizinhos pertencem à mesma classe. Então, a gente estava tentando minimizar erros de amostragem nas bordas. Aqui está a ideia do nosso trabalho, né, a ideia central, foi desenvolver diferentes algoritmos, diferentes modelos baseados no algoritmo Random Forest, aonde a gente, incrementalmente, a gente ia adicionando períodos de tempo, né? Então, a gente extraiu um dataset de mais ou menos um ano, né, baseado no ano PRODES, né, que é de agosto de um ano até julho do outro ano. A gente pegou mais ou menos, porque assim, não bate exatamente as datas, né, do cubo com os dados de do caso, mas a gente pegou um período próximo. A gente amostrou essa baseado e a gente segmentou essas amostras em subjuntos, né? A gente fez um split dessas séries temporais. Então a gente considera 2 períodos de tempo, depois 3, 4 e tal, e assim sucessivamente até cobrir todo o período de tempo. Por que que a gente está fazendo isso? A gente quer ver a importância, a gente quer comparar se você utilizar mais ou menos informação, qual que é o impacto disso numa classificação automática. Então, ao total, a gente teve 21 modelos, e nesse trabalho inicial, a gente optou por utilizar índices de vegetação, né? O foco nosso era a floresta amazônica, então a gente utilizou 3 índices de vegetação, NDVI, o VAR e o EVI. Bom, como resultado desse teste, né? Aqui a gente tem um gráfico onde a gente mediu algumas métricas de acurácia pelo período de tempo, né? A gente utilizou esses resultados aqui são baseados no, na validação, né? Ou seja, esses resultados são baseados em amostras de teste, né? Não em amostras de treinamento dos modelos, aonde que a gente observou um comportamento bem próximo ali na acurácia global, né? A gente tem uma acurácia global maior no início do período, né? Que ela vai crescendo, ela varia um pouco, mas a acurácia global foi maior nesse período inicial, e no período final ela ocorreu uma queda, né? Que chegou a aproximadamente 94% de acurácia. Mas quando a gente olha outra métrica, né, que aqui no caso foi a acurácia balanceada, qual que é a diferença da acurácia global para a acurácia balanceada? A acurácia global, ela observa todos os acertos e todos os erros. Já a acurácia balanceada, ela observa os acertos e os erros baseados na classe e faz uma média desses acertos para você obter a informação, né, obter o valor da métrica.
Então, o que a gente viu foi que essa acurácia balanceada, ela atingiu um valor bem menor, né, do que a acurácia global, né? Houve uma queda e com o número de observações, essa acurácia balanceada foi aumentando, né? Então, a gente observou isso, analisando essas métricas, né? No caso do F1 Score aqui, ele teve um comportamento parecido com a acurácia global, né? Onde ele iniciou com um valor, ele foi crescendo, depois decaiu, né? Bom, aqueles resultados que a gente obteve, então a gente começou a tentar investigar por que, né, a acurácia balanceada deu tanta diferença assim. E o que a gente observou, né, que foi uma dificuldade que a gente tentou minimizar, mas que ela ainda continua, nesse modelo de amostragem, foi que há diferentes momentos, né, da ocorrência do desmatamento. Então, existem desmatamentos que são mais recentes, existem desmatamentos que estão em progresso, existem desmatamentos mais antigos, e isso afeta diretamente o resultado do modelo, porque dentro de um desmatamento em ocorrência, uma análise visual, a gente consegue segmentar a floresta do desmatamento de uma maneira mais simples, né? A gente tem uma questão de um contexto espacial que a gente observa. No caso da nossa classificação, que é feita pixel a pixel, a gente não tem esse contexto espacial. Então, dado que a gente tem um comportamento de floresta dentro dessa área de desmatamento, por exemplo, eu tenho uma floresta remanescente dentro dessa área de desmatamento, ela vai ser anotada como floresta, porque o modelo ele entende o padrão, ele não entende a questão contextual, né? No caso do modelo que a gente está aplicando aqui. Então, o que a gente observou foi que com o aumento, né, do número de observações, ele começou a acertar mais, né? Ele começou a acertar mais, mas ao mesmo tempo ele começou a errar um pouco mais questões de borda, questões principalmente as questões de borda, né? Então, mas de um modelo geral, né? Aqui está um mapeamento do PRODES, aqui a gente vê o mapeamento dos modelos, né? Com duas, três, quatro, cinco observações assim sequencialmente. A gente, de uma forma global, a gente vê que há padrões a serem reconhecidos, né? Os modelos conseguiram segmentar, sejam eles com 22 observações ou com duas observações, né? E quando a gente trabalha com computação, a gente percebe ao longo do desenvolvimento que na computação tudo é um trade-off, né? Então a gente tem que escolher uma coisa em detrimento da outra e assim funciona dessa maneira dentro da computação. Então aqui a gente também pode traçar um trade-off, no sentido de que, dado que eu quero uma classificação mais rigorosa em relação à floresta, eu posso optar por uma mais conservadora, né, em relação à floresta, a gente pode optar por uma classificação onde, não, eu quero ter certeza que ali foi desmatado, já foi desmatado, né, vamos supor assim. Ali ainda tem remanescente, mas para a gente sabe que aqui é um desmatamento, essa área aqui vai embora. Mas se eu quiser uma questão mais rigorosa em relação ao desmatamento, eu posso escolher mais observações. Então, tudo vai depender do objetivo que a gente quer e do que a gente quer alcançar. Logicamente, existe a gente pode traçar que a nossa escolha seria a melhor assertividade em relação às duas, né? Mas aqui a ideia do nosso trabalho era muito mais focado em mostrar que sim, é possível você classificar com um alto índice de assertividade uma série temporal com menos observações. Bom, ah, as conclusões do artigo, né? Então, o que a gente percebeu foi que, independentemente do número de observações, a gente conseguiu um alto índice de assertividade, né? 94%, né? Que o número de observações impactou diretamente, né? Na performance da classe floresta, né? Então, diminuindo a assertividade por causa das regiões de borda, mas ao mesmo tempo aumentou a classe desmatamento, né? Então, mas de forma geral aqui, o que a gente pode apontar nesse trabalho, né, focando na nossa hipótese, é que a gente conseguiu mostrar que sim, a gente consegue classificar com alto índice de acurácia menos observações. Só que, logicamente, para você ter
uma aplicação dessa nos sistemas, a gente precisa de mais estudos, né? E durante o desenvolvimento desse trabalho, houveram os questionamentos também que a gente fez no segundo artigo, que é, esse modelo consegue classificar outras regiões em outros períodos de tempo. Então, aí, dado o retorno, né, dos avaliadores desse trabalho, eles fizeram algumas questões, né, dessa variabilidade do, da classe, e a gente começou a desenvolver o segundo trabalho da nossa tese, que chama Assessing the Spatial Temporal Generalization Performance in Amazon Forest Classification. Então, a gente optou por fazer um segundo trabalho, né, onde a gente está tentando mostrar que essa variabilidade da floresta, dos dados de floresta, não vão impactar tanto assim diretamente na assertividade dos algoritmos, né? Ou seja, a gente quer mostrar que existe um padrão comum nas áreas de floresta. Durante o desenvolvimento desse trabalho, surgiram outros trabalhos científicos que começaram a questionar o Random Forest da maneira com que a gente estava usando, né? Então, por quê? Porque o Random Forest ele faz uma subseção aleatória, né, do nosso conjunto para desenvolver árvores de decisão. E essa seleção aleatória, ela não considera a questão temporal dos nossos dados, né? Então, eu posso selecionar uma feature do primeiro período, uma feature do quinto período, e para o Random Forest não faz tanta diferença. Então, aqui a gente optou por testar um outro algoritmo, né, no qual essa questão temporal é base, né, para classificação, né, que no caso foi utilizar a distância DTW com um modelo não supervisionado, né, que seria o hierarchical clustering, né, a clusterização hierárquica, para testar, para validar, né, essa questão do random forest, verificar se realmente faz tanta diferença assim, né? Então, esse foi o nosso trabalho. E aqui o foco é a gente avaliar a escalabilidade e a longevidade dos dados. Eu vou mostrar mais para frente aqui como que foi desenvolvido o nosso trabalho. Ah, Diferentemente do trabalho anterior, né, a gente pegou a mesma região, mas a gente expandiu essa região, né? Então, o trabalho anterior a gente estava focado numa região mais ou menos aqui, né? O trabalho anterior a gente usou dados Landsat, né? Porque a gente estava inicialmente, era um trabalho mais inicial, então a gente queria manter a resolução espacial do PRODES, né, no desenvolvimento dos modelos, já que a gente foi um pouco mais ambicioso e mudou a resolução espacial. A gente usou a imagem Sentinel, que tem uma resolução espacial de 10 metros. Isso é importante porque a gente tem mais detalhes na imagem, né? Então a gente consegue detectar uma coisa, gerar modelos com mais detalhes, né? Então essa é a região. Aqui a gente usou, aqui são os dados do cubo, né? Então a gente vê uma grade do cubo aqui. Aí então a gente usou 25 tiles, né? Dessa grade 25 tiles, né? Dentro da Amazônia. E, ah, é basicamente isso. Essa área também a gente pode ver que tem bastante área verde, né? Bastante floresta que a gente pode fazer as comparações, assim como tem bastante áreas desmatadas. Como é que é como é que são os nossos dados, né? Os dados, diferentemente do trabalho anterior que a gente focou em usar somente índice de vegetação, aqui a gente optou por testar as diferentes bandas dentro dos dados Sentinel do cubo de dados. Além dos dois índices utilizados anteriormente, a gente tem as outras bandas. Então, essa é a característica de uma série temporal amostrada dentro daquela região, né? Que a gente pode observar aqui, por exemplo, no caso do NDVI, a gente tem um valor alto, né, durante praticamente todo o período, né? A gente tem uma variação aqui, verificando aqui no caso desse exemplo específico aqui, a gente vê que essa é uma cobertura de nuvem não detectada, porque os dados que a gente usa são dados que tentam mascarar esses dados que não são relevantes no espectro visível, né? Então, dado que a gente tem uma série temporal com uma observação apontada como nuvem, a gente mascara e
mascara essa região e interpola para a gente poder fazer a classificação, né, mantendo uma série temporal onde a gente não tem outliers dentro dela. Só que mesmo fazendo esse procedimento, ainda as máscaras não são perfeitas, ainda há o resquício, né, de algumas áreas com nuvem, e você vê esse tipo de comportamento, né, uma queda aqui no NDVI muito alta, né. Voltando à questão das nuvens, né, a gente vê que a Amazônia ela é uma região com alto índice de chuvas durante o ano todo, né? A gente tem um período seco, onde a gente consegue obter a maior parte das informações relevantes para os nossos modelos, mas o que a gente observou no estudo foi que ah, apenas 27% das nossas imagens, né, tinha uma área de cobertura sem nuvens, né, maior que 90, até 90%. Então, esse gráfico aqui foi calculado considerando todas as imagens, né? A gente se baseou nas informações disponíveis pelo BDC, que ele dá uma informação a porcentagem de nuvem de cada imagem do cubo de dados. Bom, aqui a gente voltou com a ideia da nossa amostragem que a gente utilizou no primeiro trabalho, né? Que a ideia foi, eu quero saber durante todo o período ter pelo menos um indicativo muito forte do que aquela amostra ela é desmatamento durante todo o período ou que ela é floresta durante todo o período. Então a gente adotou a mesma estratégia apontada no trabalho anterior. A diferença principal aqui, das coisas que a gente fez, foi que a gente observou que a nomenclatura que a gente estava utilizando, né, para essas amostragens, né, que era desmatamento e floresta, aqui a gente está utilizando desmatamento porque é o dado PRODES, ele vem com essa classificação. Só que a nossa amostragem, a gente mudou um pouco essa abordagem, porque o desmatamento ele remete muito mais a um evento que está ocorrendo, ou quando ocorreu. Então, não é exatamente quando ocorreu. O que a gente quis mostrar é uma área que já foi desmatada. Então, a gente mudou um pouco a nomenclatura, né? A gente, ao invés de utilizar nas nossas amostras, né? Não no conceito do PRODES, mas nas nossas amostras, a gente, ao invés de usar o termo desmatamento, a gente utilizou o termo áreas desmatadas, né? Então, aqui é basicamente a amostragem anterior, só que aqui a diferença está no seguinte: a gente utilizou uma área de estudo dentro de um tile, né? Então, todas as amostras para gerar os modelos foram extraídas dentro deste tile específico, né? E a gente usou o tile central para a gente poder avaliar também, ver como é que faz o comportamento espacial, né? Então, a gente pegou o tile central dessa área, e é somente esse tile central que vão gerar as amostras as amostras de estudo. As amostras de estudo não, as amostras para gerar os modelos. Bom, aqui eu estou retomando aqui um pouquinho do algoritmo Random Forest só para elucidar um pouquinho o que eu estava falando, né? O Random Forest, ele gera subconjuntos aleatórios do seu conjunto de treinamento global, né? Então, ele faz uma subseleção aleatória das features, né? Imaginando uma série temporal, aqui representaria a série temporal no primeiro tempo, no segundo, no terceiro. Só que o Random Forest ele pode selecionar um valor, uma feature aqui, pular essa, selecionar essa, utilizar menos features. Então, para gerar as árvores de decisão. Então, é aqui que está o problema que foi levantado em outros estudos, que o Random Forest não utiliza as informações temporais de uma série temporal. Por isso que a gente utilizou um segundo algoritmo que a gente tem certeza que ele utiliza a questão temporal como informação primal para desenvolvimento do modelo. Então, qual que foi o modelo que a gente adotou? Já haviam estudos, né, dentro do nosso grupo, utilizando o DTW, né? O que é o DTW? O DTW, ele gera uma informação onde ele faz uma aproximação de duas séries temporais, né? Então, diferentemente de uma distância euclidiana, né, a distância DTW,
ela vai aproximar o melhor encaixe dentre uma série e outra, né? Então, ela pode fazer um shift, né? Que seria um deslocamento para frente para ajustar uma série temporal, né? Então, ela ajusta melhor uma série temporal de referência com uma série temporal que a gente quer testar. Esse aqui é um dado real, né? Que a gente utilizou no trabalho. E a gente utilizou o Hierarchical Clustering, né? Porque o DTW tem alguns algoritmos de machine learning, no caso as redes neurais, né? O DTW não é diferenciável, né? Então a gente não consegue utilizar ele de uma maneira simples, por exemplo, numa rede neural. Então a gente optou por verificar um algoritmo até um pouco mais simples que o Random Forest, né? Que seria uma classificação hierárquica. Como que a classificação hierárquica funciona? Ela segmenta todo o seu conjunto de dados, né? E baseado numa informação da altura, né? Ela faz um corte, né? No caso do algoritmo que a gente utilizou, a gente conseguiria passar quantos clusters a gente queria. No caso, a gente passou dois. Então, a gente consegue segmentar, né? E para cada cluster, ela gera um centroide, né? Então, como o centroide é uma série temporal, a nossa série temporal de referência para comparação vai ser a série temporal gerada pelo algoritmo Hierarchical Clustering. Então, com esse centroide, né, que representa uma série temporal, que representa o padrão, né, das classes que a gente passou, né, a gente consegue comparar uma nova amostra, né? E aí, para a gente gerar o rótulo dessa amostra, como é um algoritmo não supervisionado, a gente utilizou a ideia da maioria. No cluster 1, se a maioria for floresta, aquele cluster representa a floresta, baseado nos dados de referência. Bom, a gente fez uma análise também, né, uma análise dos dados, né, uma análise um pouco mais estatística, para a gente ver a variabilidade desses dados. Aqui a gente tem um exemplo, né, das séries temporais, da variabilidade das séries temporais, baseados num box plot. Aqui cada box plot representa uma banda, né? Aqui eu separei nas classes para a gente poder ter uma comparação entre as duas, né? O que a gente observa aqui que esse box plot ele é gerado por todo o período de tempo, e por todas as minhas amostras, né? E o que a gente vê, de forma geral, é um comportamento próximo, né? Mas diferente ao mesmo tempo, né? O que a gente pode observar aqui é que as áreas desmatadas ela tem uma variabilidade maior, né? A gente consegue ver que as caixinhas do box plot elas são mais esticadas, né? Praticamente para todas as bandas, né? Então, isso era uma coisa que a gente estava esperando observar mesmo, né? Que a variabilidade das áreas desmatadas é maior do que a floresta, que é uma questão uma área mais constante. O que a gente observa aqui é que os índices de vegetação variam mais ao longo do tempo, né? Por exemplo, nos períodos de chuva, né? Onde você tem um crescimento vegetativo numa área desmatada, esse NDVI ele pode ser maior. Numa época de seca, esse NDVI é muito menor, que é uma variação que não acontece tanto nas áreas de floresta. A outra análise que a gente fez foi a análise de padrões, né? Aqui a gente utilizou o método de aproximação estatística das nossas amostras para gerar um padrão, um padrão referência das nossas amostras, tanto para de desmatamento quanto para de floresta. Aqui a gente fez a observação da seguinte questão: a gente consegue observar que há uma diferença entre os padrões das amostras de floresta e desmatamento, né? O que a gente consegue ver no caso aqui de floresta, que ela tem um comportamento, né, uma correlação muito muito próxima assim para a maioria das bandas, né? Observando esse gráfico, a gente vê que o comportamento da série ao longo do tempo, do padrão, né, das séries nossas de amostra ao longo do tempo é muito parecido para praticamente todas as bandas, né? Diferente, excluindo apenas o NDVI, que ela tem uma correlação negativa, né, em relação às outras bandas, né? Então, a gente observou que é bem diferente do padrão de desmatamento, né? Então, opa, aqui a gente já ficou um pouco mais animado, observando que a gente consegue segmentar as duas classes, né? Então, a gente vê que aqui no índice aqui do NDVI, a gente tem um valor mais alto durante quase todo o período, uma variação menor. Já a gente tem um valor menor para o NDVI
para as áreas desmatadas, né, e uma variação até maior. Só que a gente observou esse padrão muito correlacionado quando a gente vai quando a gente vai gerar um modelo de algoritmos de machine learning, esse padrão muito correlacionado pode prejudicar a nossa classificação, porque a gente observando aqui, a gente tem uma correlação muito direta principalmente aqui no caso aqui de floresta, a gente tem uma correlação muito direta entre quase todas as bandas, tirando o NDVI, né? Então a gente começou a fazer um estudo da análise da correlação dessas séries temporais para a gente fazer uma seleção de amostras. A, a seleção de amostras, nossa, a gente dividiu em duas análises, né? Que seria a correlação intraclasse e extraclasse, né? Então, aqui eu estou correlacionando, né? A, a, as bandas, a classe com ela mesma, né? Verificando a correlação entre a banda um da floresta com a banda 2 da floresta, com a banda 3 da floresta, não, né? Das amostras de floresta e assim sucessivamente. Aqui é a mesma coisa. Estou avaliando a correlação das amostras de áreas desmatadas com as suas demais bandas. Analisando esse gráfico, a gente observou o que a gente tinha observado anteriormente. Há uma correlação forte entre praticamente todas as bandas, né? Uma correlação positiva entre todas as bandas com a classe de floresta, tirando o NDVI, que tem uma correlação negativa. Aqui, observando o gráfico, a gente observou que a gente tem quatro grupos aqui com alta correlação, né? Que seria a, da banda um até a banda 5, da banda 6 até a banda 9, banda 11, banda 12, NDVI e EVI, a gente vê que tem uma correlação linear positiva, né? Então, a gente optou por, tá, já que essa informação ela é muito parecida entre si, dado esse grupo de bandas, a gente pode selecionar uma banda de cada grupo. Então, foi isso que a gente fez. Aqui, a gente faz uma correlação, diferentemente do gráfico anterior, que a gente calculou a correlação das amostras, a correlação do padrão, né? Do padrão de amostras, né? Com as bandas, né? Aqui a gente fez uma correlação diferente. Ao invés de ser a banda da floresta um com a banda da floresta 2, a gente está correlacionando a banda da floresta um com a banda da floresta de áreas desmatadas um, né? Baseado naqueles quatro grupos anteriores. O que a gente observou foi que uma alta correlação, né, para essas primeiras bandas. A menor correlação que a gente encontrou aqui foi para a banda 4, né? Já no segundo grupo aqui, a gente viu que há uma correlação negativa muito próxima, praticamente não há correlação, né, da banda 6, da banda 7 e da banda. Opa, somente. E da banda 8. Opa. Ah, não há uma correlação direta, né? Praticamente não há correlação entre a banda 6, a banda 7 e a banda 9. A gente vê uma correlação negativa entre a banda 8 e a banda 8A. Aqui praticamente não há correlação, e aqui há não há correlação no NDVI, mas há uma correlação negativa no NDVI. Então a gente optou por selecionar bandas baseadas nesses grupos que a gente selecionou. Analisando aqueles grupos, a gente selecionou a banda 5 do primeiro grupo, né? A banda 6 e 9 do segundo grupo, a banda 12, o NDVI e o EVI. No caso do NDVI e do EVI, que seria um grupo, como são índices de vegetação, a gente optou por manter os dois, porque eles são diferentes, e no caso do nosso trabalho, o foco é a segmentação da vegetação. Então, a gente optou por testar os dois. No caso por que a gente escolheu banda B9 e B12? Porque os dois têm uma correlação praticamente inexistente, mas são próximos, né? Menos 0,05 e mais 0,05. Então, a gente optou por os dois. No caso da banda 6 e da banda 9. A banda 12 foi quem obteve a menor correlação, né? E a gente usou a banda 5, porque a banda 4, ela está dentro do cálculo do NDVI, então a gente optou, ao invés de escolher a menor correlação, a gente optou por escolher a menor correlação dentre as outras, né? Porque o B4, ele faz parte do cálculo de um dos índices,
Então, ele estaria correlacionado, né, fortemente correlacionado. Então, foi essa as opções que a gente teve. Baseado nessa seleção de bandas, a gente fez uma combinação de bandas para a gente testar quais seriam a melhor combinação para gerar os modelos. A gente gerou um modelo de voto, né, onde a gente utilizou 7 métricas de clustering e 7 métricas de acurácia, para a gente selecionar quais seriam o melhor modelo para dar procedimento nos testes, né? Aí o que a gente observou foi que, no caso do Hierarchical Cluster do DTW, a banda B9 e a banda B12 obteve o melhor resultado, e no caso do Random Forest, a banda B6, B9, B12 e NDVI, né? Não houve concordância direta aqui entre qual é a melhor banda entre os algoritmos, né? Mas o que a gente pode ver é que a banda B9 está presente tanto no Hierarchical Cluster quanto no Random Forest, e a banda B12 também está presente. Bom, aqui está o desenvolvimento do trabalho em si, né? Que seria a fazer uma análise espaço-temporal. Leonardo, 5 minutos, por Pô, favor. 5 minutos? Tá. Então, aqui a gente fez o seguinte, né? A gente segmentou a gente fez uma segmentação da nossa série temporal para a produção do- dos modelos, né? Então, a gente faz um teste tanto para o Random Forest quanto para o DTW. E aqui, o que a gente fez foi criar aquele modelo de amostragem, só que usando anos diferentes, né? Para a gente conseguir fazer uma comparação. Como resultado, né, a gente obteve bons resultados em relação à validação espacial, né, foram resultados bem satisfatórios, onde a gente conseguiu uma acurácia de quase 98%, baseado nas amostras que a gente obteve, né, e a gente viu que que o modelo ele consegue classificar outras áreas, né, ou seja, ele consegue escalar de uma certa forma. O demais a gente fez também um teste temporal, né, onde a gente observava o modelo, como que o modelo se comportava classificando ao longo do tempo. A gente obteve um resultado bem parecido, né, da, da resolução, da validação espacial, né. O que a gente fez de diferente aqui é que a gente testou 2 anos subsequentes, né. E a gente fez uma validação espaço-temporal, que aí, ao invés da gente testar só no tempo, a gente testou no tempo e no espaço. E ambos os algoritmos tiveram um resultado bem semelhantes, tendo acurácias altas para todos os testes de validação que a gente fez. No caso, pegando a média dos resultados, né, o melhor resultado obtido foi pelo Random Forest, mas assim, com uma diferença bem pequena. Então, a gente resolveu fazer uma análise visual, né, mais do Random Forest, porque ele obteve os melhores resultados. A gente gerou a classificação para os 3 anos, e aqui está uma imagem, né, do último período visível, né? A gente pegou a melhor imagem no final da série temporal para a gente fazer uma comparação visual. O que a gente observou foi que ele classificou bem, né? Ele conseguiu segmentar bem as áreas de floresta das áreas desmatadas. A única coisa que a gente observou foi que os desmatamentos recentes, né, que seriam essas áreas em vermelho aqui, ele não conseguiu capturar bem. Possivelmente porque o padrão da série, que é colocado como desmatamento, é mais próximo de uma área de floresta, porque ele foi floresta durante todo o período e foi desmatado somente no final. Só que, em contrapartida, o que a gente observa é que essas áreas foram detectadas nos anos subsequentes. Bom, de forma geral, as conclusões do segundo estudo foi que os algoritmos, né, os algoritmos responderam bem, né, nas nossas validações, né, nos nossos testes, e mostrou que é possível, né, classificar pelo menos 2 anos sequentes, né, com um modelo gerado no ano anterior, né? E você consegue variar com um alto grau de assertividade a sua janela de classificação, né? Então, a gente mostrou aqui que os algoritmos são escaláveis, eles têm uma certa longevidade. Logicamente, considerando a Amazônia como um todo,
necessitaria de mais estudos para a gente poder apontar que, não, um algoritmo pode ser utilizado para classificar a Amazônia inteira, né? Um modelo pode ser utilizado para classificar a Amazônia inteira. Mas, pelo menos, no mínimo, aqui, o que a gente conseguiu mostrar foi que a gente consegue reduzir as áreas de amostragem, né? A gente consegue reduzir, que a Amazônia é uma área muito grande, então a gente consegue reduzir áreas de amostragem, no mínimo, e isso a gente consegue desenvolver. Logicamente, a gente precisa desenvolver isso. As nossas conclusões, né? As principais contribuições do nosso trabalho eu dividi em contribuições técnicas e contribuições conceituais. Em relação à primeira hipótese, que é a agilidade, e focado no primeiro artigo, a principal contribuição técnica foi o desenvolvimento daquela abordagem de amostragem, onde a gente consegue ter amostras mais homogêneas de desmatamento e de áreas desmatadas. E o que a gente conseguiu mostrar é que os algoritmos eles conseguem ser robustos o suficiente para a gente diminuir o número de observações e, consequentemente, diminuir a latência na produção de informação. Já relacionados à hipótese B e C, que eram relacionados à escalabilidade e longevidade, a gente também pode ter eu também dividi em uma contribuição técnica e uma contribuição conceitual. A contribuição técnica foi a análise de padrões, né, a metodologia de correlação que a gente desenvolveu, a gente conseguiu desenvolver para fazer a seleção das bandas, né, e a parte conceitual foi mostrar que realmente esses algoritmos conseguem classificar outras áreas ou outras regiões em outros períodos de tempo com alto grau de precisão, que é o que é necessário para o desenvolvimento de uma técnica automatizada, considerando a precisão de programa, a precisão exigida por esses programas, né? Bom, basicamente é isso. Obrigado. Estão todos presentes agora? Pronto. Bom, doutor Leonardo Vieira, Ah, aprovou, é, a banca aprovou o seu trabalho. Você aprovou o trabalho por unanimidade, mas você deve fazer as correções que são necessárias num prazo de 60 dias. Então, beleza. parabenizo novamente você e a banca, foi mais de uma vitória ao mesmo tempo e espero que você continue nessa trajetória de sucesso. Para encerrar, Valeu, professor. parabéns, eu acho que a gente poderia tirar uma Parabéns. foto todo mundo presente e o bebê, que é produto também. A gente tinha até uma sessão bebês da CAP, porque teve muita gente. Parabéns, Os Leonardo. dois também. Obrigado, professor. Certo? Vocês Obrigado, querem obrigado. tirar uma foto agora também para a gente publicar? Certo? Parabéns, viu, A Leonardo? menina está dormindo lá? Obrigado. Vai, A Fabiana deve estar comemorando lá. Peraí. Traz ela também, traz o vai neném. tirar a Ô, foto. Fabi, abre aí. Abre a câmera aí, Fabi. China. Tá lá. Ah, bonitinho. Bonitinho. Então, vamos lá, pessoal. Vamos tirar uma foto comemorativa. Desfoca aí, Fabi, que tem mais gente da família aí. Desfocar, deixa eu desfocar. Pronto? Aí, A mãe, a tia. os familiares aí. Certo? Mais uma, com certeza. Opa. Ok. Pessoal, então, muito obrigado a todos. Com isso, a gente encerra a banca de hoje. Novamente, parabéns. Parabéns à família Obrigado, também, que professor. deu apoio nessa hora. Ela está curiosa olhando para a gente. Eu encerro a banca Neném. à disposição. Parabéns, parabéns. Obrigado, obrigado. Obrigado. Mais uma vitória para o sul de Minas. Parabéns. Mas, Michel, Meninos, vamos armar lá. Maravilha. Parabéns, Viu, parabéns. Leonardo? Fora o Elcio, quem não é mineiro aqui? Só eu? Não, eu. Ah, bom. Mas o Gabriel. Tem que dar um jeito de fazer banca só de mineiro, então. Obrigado a todos, até a próxima. Tchau, professor. Obrigado. Até Até mais. mais. Tchau. Obrigada, Parabéns. gente. Parabéns, Tchau, Leonardo. Gracinha. Obrigada. Obrigado, obrigado. Tchau. Obrigado, Isabela. Obrigado. Tchau, prazer revê-lo. Maju, Prazer bom te conhecer. ver, Maju. oi também. Prazer Bom em te ver. nosso colega de República. Tchau, tchau. 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 Tchau, gente.